Talk Fértil, um podcast sobre reprodução humana, gravidez e fertilidade, por Ricardo Luba. Olá, eu sou Ricardo Luba, ginecologista e obstetra, e a cada 15 dias a gente publica um podcast novo aqui no Talk Fértil. E hoje a gente tem um assunto muito interessante já para conversar um pouquinho do mês que está aqui, que é outubro. E é o Outubro Rosa, o mês de conscientização do câncer de mama, um dos cânceres mais importantes que a gente tem de diagnóstico, de tratamento, de mortalidade e que é um grande alvo de uma ação muito importante dessa conscientização. A conscientização é para que todos façam seus exames de rotina no prazo adequado, quem tem risco maior faça seus cuidados, vá às consultas médicas e vai fazer as orientações. Então, hoje eu vou fazer um podcast um pouquinho diferente, eu vou fazer um podcast no modelo de entrevista. A gente separou um monte de perguntas a respeito do Outubro Rosa e do câncer de mama e a gente gostaria de responder, então vou respondendo como se eu estivesse sendo entrevistado. A primeira pergunta, então, é: a mulher que descobriu o câncer de mama, ela pode engravidar? O tratamento mesmo do câncer de mama, ele afeta a fertilidade feminina? Então vamos lá. Primeira coisa, depende do tipo de tumor que a gente encontra no paciente, depende do tipo de tratamento que vai ser feito. Então alguns tumores, alguns cânceres, são cânceres localizados, onde simplesmente a cirurgia excisional resolve o problema. Então essa paciente não vai ser submetida a químio, rádio, a nenhum outro tipo de terapia adjuvante. As terapias adjuvantes que podem sim interferir na fertilidade dessas pacientes. Então, quadros onde a gente vai ter que ter o auxílio principalmente da quimioterapia, a gente vai ter sim um prejuízo da qualidade desses óvulos. Então, uma das coisas que a gente indica para esses casais ou para essas mulheres é que elas congelem óvulos antes do tratamento. Agora, se for alguns tipos de tumores mais agressivos, com receptores hormonais importantes, muitas vezes o próprio tratamento inclui até a oforectomia, retirada dos ovários a longo prazo. E isso sim vai afetar e vai comprometer também a fertilidade dessa mulher. Então, o congelamento de óvulo é uma das opções que a gente tem como preservação de fertilidade e que pode sim favorecer o acontecimento aí de uma gestação depois do tratamento do câncer de mama. A outra pergunta que fizeram para a gente é como que a gente pode fazer a preservação de fertilidade. Então, eu falei agora há pouco que a principal forma de preservar a fertilidade é fazendo congelamento de óvulos. Existe também o congelamento de tecido ovariano. Ainda é uma discussão pouco científica, ainda é alguma coisa mais experimental. Então, a gente faz isso em meninas, crianças, né? Antes até tumores, por exemplo, quando a gente diagnostica tumores em crianças que ainda não entraram na fase aí da menarca, que não tiveram a primeira menstruação, como uma opção de guardar tecido ovariano para se fazer, de repente, lá na frente, um reimplante desse tecido e ver se a gente consegue voltar a ovular. Mas isso ainda é mais experimental. Então, o congelamento de óvulos é a principal forma e que a gente tem capacidade suficiente para entender a possibilidade de ter gestação no futuro. Existe chance de engravidar espontaneamente tendo feito, por exemplo, uma quimioterapia? Sim, existem quimioterápicos que não são gonadotóxicos. O que é isso? Que tem uma toxicidade na gônada. A gônada feminina é o ovário. Então, se não for gonadotóxico, não vai mudar nada na fertilidade dessa pessoa, ela vai conseguir engravidar lá na frente. A gente tem buscado cada vez mais quimioterápicos que evitam essa toxicidade da gônada para que a gente tenha um sucesso melhor no futuro. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que pensar e que eu acho que vale a pena conscientizar a população e também os médicos oncologistas é que a gente deve pensar na preservação da fertilidade desse paciente exatamente quando a gente entende que esse paciente tem futuro. Se a gente pensar no diagnóstico do câncer como uma síntese de que esse paciente não vai ter o futuro, o que eu acho brutal e extremamente desanimador, o que não é real na maior parte das vezes, né? A maior parte das vezes o diagnóstico do câncer
consegue ser tratado, a gente consegue dar sobrevida para essa pessoa. Então, não só para o câncer de mama, mas para todos os outros cânceres, a conscientização da preservação de fertilidade é muito importante. Recentemente, a gente teve uma normatização de que os planos de saúde têm que pagar o congelamento da preservação de fertilidade em casos oncológicos. Isso é uma principal vitória para a saúde reprodutiva. É muito importante a gente saber desse direito que a gente tem, muito embora poucas pessoas saibam. Então, na hora que a gente diagnostica um câncer, a primeira coisa que a gente pensa é, putz, eu preciso tratar, porque sabe lá se eu vou sobreviver ou não. Agora, com todo o conhecimento que a gente tem, com todo tipo de aporte e suporte que a gente pode dar para um paciente oncológico, dá para você parar no momento que você faz esse diagnóstico e entender se 15, 20 dias vai fazer tanta diferença na evolução desse câncer ou não. Em 15, 20 dias a gente consegue fazer um ciclo de preservação de fertilidade e guardar o que der para a gente conseguir pegar aí nesse caminho antes de se fazer um tratamento mais agressivo. Homens, né, que vão ser submetidos também à quimioterapia, também devem pensar, será que não dá para a gente, antes da quimio, homem ainda é mais fácil congelar sêmen, né? É tão simples, a gente marca, o homem vai ao laboratório, colhe 1, 2, 3 amostras em 4, 6 dias seguidos e a gente consegue aí guardar bastante espermatozoide para se a gente tiver algum problema lá na frente, a gente pode usar nesse caminho. O foco hoje não é falar de homem, é falar de mulher, mas a mulher ela demora um pouco mais. O ciclo para congelar esses óvulos demora, em média, de 12 a 15 dias. Então, a outra pergunta que me fizeram é, e se a mulher já fez, né, o tratamento do câncer de mama, não congelou, né, óvulos, não pensou na preservação de fertilidade, ou não foi orientada, ou não deu tempo para isso, e agora ela quer fazer um tratamento. Como é que a gente faz? Bom, primeira coisa, a gente precisa entender se ela tem uma capacidade de produção de óvulos, e se essa produção é bacana, a gente tem que fazer um ciclo para tentar, tem que ver se a reserva ovariana dela é suficientemente boa para isso, e se for boa, a gente vai em direção a um tratamento de fertilização in vitro para tentar otimizar esse tratamento. Se eventualmente a gente perceber que essa paciente já está na menopausa, ou ela teve uma falência ovariana até prematura, menopausa precoce, vamos dizer assim, a gente consegue ajudar essa paciente com a ovorecepção, né? Eu tenho uma história muito bacana, assim. Um colega, amigo meu, ele me ligou um dia e falou, Luba, estou te encaminhando aqui uma paciente dos casos mais difíceis que eu tive. Ela teve um tumor aí com 35 anos e hoje ela está, 35 não, ela teve um tumor com 25 anos e hoje ela está com 40. Ela está praticamente curada, já passaram 15 anos aí do tratamento, era um tumor super agressivo, ela fez químio, rádio, fez tudo que você pode imaginar mais um pouco, e ela deseja engravidar. E ela tinha um tumor que era sensível aos hormônios, era um tumor super agressivo. Então esse casal sentou comigo, a gente conversou e eu expus os riscos do tratamento que a gente tinha em relação a isso, e ela falou, doutor, um dia de cada vez eu aprendi a viver a minha vida nesses últimos 15 anos. Hoje eu quero pensar como vai ser minha vida para os próximos 15 anos. E eu quero correr riscos e viver normal, como qualquer outra pessoa. E a gente fez o tratamento. E hoje ela tem um bebê, ele tem mais ou menos a idade do meu filho, menor, então tem próximo aí 5 anos. É uma paciente que eu tenho um carinho enorme, um marido engraçado, gente boa pra caramba, uma pessoa que, um casal muito, muito, muito bacana, que eu gosto demais. E elas realmente, assim, me deram uma foto que está no meu consultório para conscientizar a respeito deste caminho da ovorecepção e mostrar que isso sim é um caminho possível, é um caminho válido, sem preconceitos, né, e sem conceitos. É uma coisa muito interessante e válida realmente para esses casos, claro, e para os outros que a gente entende as possibilidades que a mulher às vezes não tem de produção de óvulo, e isso ajuda muito nesses casais. Então, para fechar, né, falar um pouquinho então que Outubro Rosa é um mês de conscientização, mas que a gente não lembre do câncer de mama só em outubro, que a gente pense nisso todos os dias. Se a gente conhecer alguém que está passando por esse processo, manda esse vídeo para que ela veja isso, que ela se conscientize
da preservação de fertilidade, se você conhece alguém que fez o diagnóstico recente ou que já teve o câncer e está com dificuldade para engravidar, mostra esse vídeo para que saiba que tem também outras alternativas que a gente pode trabalhar. E vamos tomar cuidado do nosso corpo, vamos fazer todas as recomendações de autoexame, passar no médico, fazer os exames, prestar atenção aos próprios sintomas, que quando a gente presta atenção, a gente diagnostica isso mais cedo, mais rápido, e isso normalmente vai ter taxas de sucesso maiores e menos agressão ao nosso corpo no tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Para as pessoas que você conhece, que podem gostar, manda esse vídeo, posta aí qualquer dúvida nos seus comentários e a gente vai conversando e até daqui a 15 dias.